a reforma trabalhista já está em vigor. O projeto foi sancionado pelo presidente Michel Temer em julho. O texto altera regras da consolidação das leis do trabalho. Por isso, a gente esclarece como essas mudanças vão afetar a sua vida. Para tratar deste assunto, a gente está com o advogado especialista em direito trabalhista, Décio Scaravaglione. Seja bem-vindo, professor Décio. Vai nos dar uma aula hoje, professor. Obrigado, boa noite, Bicho. Seja bem-vindo. Bom, como é que vai ficar? Vamos tópicos mesmo, tá? Você pode participar da nossa conversa. Se você tem alguma dúvida sobre as novas leis trabalhistas, você pode mandar pelo WhatsApp 99588-2374. Mande mensagem de texto 99588-2374. A primeira pergunta, direto e reto. Como fica a negociação entre patrões e empregados a partir de agora com a reforma? A gente já discutiu, né, na forma teórica da coisa como deve funcionar, mas eu gostaria também que tu dissesse se isso, na tua concepção, vai funcionar. Bem, na verdade nós temos a seguinte situação, sempre houve negociação e há negociação. Hoje nós temos três tipos de negociação. Eu tenho o dissídio coletivo, que é quando a disputa, dissídio é desentendimento, e aí a Justiça do Trabalho julgava, mas já está meio em desuso há algum tempo. Eu tenho o acordo coletivo e a convenção coletiva. O acordo é do sindicato dos empregados direto com uma empresa e a convenção é sindicato patronal com o sindicato dos empregados. Isso sempre houve. E o que sempre se teve como possível é que podia se negociar acima da lei. Pela mudança, pela alteração promovida agora pelo projeto de lei, a reforma trabalhista, pode ser negociado algo abaixo da lei. Ou seja, se permitir uma negociação fora da lei para trazer benefícios à categoria profissional, aos trabalhadores. Agora, em tese, pode haver, inclusive, uma diminuição de condições anteriormente dadas, estendidas aos trabalhadores. Claro, felizmente, há um freio para isso. E o freio é o quê? Não se pode mexer em salário mínimo, não se pode mexer em adicional noturno, 13º, fundo de garantia, tempo de férias, que é 30 dias igual. Então, existe um freio, existe um bloqueio, e é claro que pode, por exemplo, haver redução. Ah, mas o que pode reduzir, então? Bem, pode haver redução de condições outras, como, por exemplo, creche para as trabalhadoras que tenham filhos em idade pré-escolar, né? É um exemplo. Pode-se também abolir cesta básica. Muitas vezes a empresa, né, pelo acordo ou convenção coletiva, um dia do ano tem que fornecer. Então, isso tudo não está proibido que seja retirado. Mas, fundamentalmente, há um aspecto que é o mais importante, onde a reforma dá um chega para lá no sindicato dos trabalhadores e permite que eu, trabalhador, individualmente pactue e faça um acordo com o meu empregador. Sim. Ou seja, quebra a estrutura dos sindicatos trabalhadores, aquele bloco, aquela parede de proteção, inclusive quanto ao anonimato. Porque muitas vezes o sindicato trabalhador, ele pode ingressar com ação na Justiça do Trabalho por algum problema que o empregado A, B, C ou D tenha e não nominá-lo. É a chamada substituição processual. Sim. Então o sindicato demanda contra a empresa por problema meu e do fulaninho ali, mas, na verdade, nós não estamos nominados. Evitando que o patrão tenha naquela relação de poder a mira apontada para o trabalhador. O que nós temos agora? Nós temos o inverso. Nós temos a possibilidade de alguém se adiantar da fila e dizer, olha, companheiros, daqui para frente eu não sigo com vocês e eu vou negociar individualmente porque o que interessa é a minha situação e não vamos trabalhar mais como um bloco. Então, isso pode ser moderno, isso pode ser a representação do que nós falamos no último debate aqui, da flexibilização, só que é perigoso. Isso pode abrir um flanco muito grande nessas negociações e daqui a pouco ninguém mais negocia coletivamente e cada um vai acertar a sua vida e na confusão ganha quem? Ganha o poder econômico. Claro, quem tem o dinheiro, quem paga. Vai querer? Ah, não vai? O fulaninho aceitou. Tem quem queira, já fica dado o aviso. E era essa a posição que eu queria que tu emitisse, justamente porque entende das relações de trabalho. Fragiliza. Acaba fragilizando, de certa Perfeito. forma, nesse aspecto. Perfeito. O que muda em relação à jornada de trabalho, né? Qual o limite, por exemplo, de horas permitidas nesse arranjo que eu fizer com o meu patrão? Bom, na verdade, até onde eu posso ir? Na verdade não muda muito. Nós temos ainda a questão das 44 horas semanais e nós temos a questão
de horas extras, né? São 2 permitidas, mas aí eu estendi com a reforma, houve a extensão daquela questão de 12 por 36 para qualquer outro setor. E antes era específico para pessoal de hospital, pessoal de vigilância, Sim. né? Isso era bem normal devido às peculiaridades de cada profissão. No entanto, agora está aberto a qualquer um. Então, podemos chegar a 12 por dia. E aí, ok, tem as 36, que é 1 dia e meio de descanso, mas nem sempre isso não é, apropriado para o organismo humano. Sim. E a tendência é que se faça isso numa medida exacerbada, quem sabe. Sim. Então, isso é prejudicial, né? Claro, isso tem relação também com a questão de banco de horas, mas talvez já seja outra pergunta específica. Agora, haverá a continuação do pagamento da hora extraordinária. Isso não está descartado, ainda que o pagamento possa ser feito pelo banco. Mas daí o banco já é outra questão. Vamos entrar né? na questão do banco de horas, só para a gente não perder o gancho. Mas nesse arranjo, por exemplo, eu fico imaginando a minha profissão, né? Perfeito. Trabalhar 12 horas, eu que utilizo a voz, né, seja na rádio, na Mix FM ou aqui na Ubra TV, eu já não sei se minha voz aguenta 12 horas. Perfeito. Eu sei que hoje não se tem esse acordo, mas estou usando um exemplo aqui de uma profissão que, Perfeito. teoricamente, hoje o jornalista trabalha 5, né, Perfeito. em 6 dias. Exatamente, ou seja, nem todo organismo humano vai responder da mesma forma e há tipos de trabalho onde é praticamente impossível, porque 1 dia e meio tu não vai recuperar essa voz que tu utilizaste durante metade de um dia. Sim. Ou seja, há limite para o funcionamento do corpo humano e do organismo humano. Isso é determinado no acordo entre o patrão e diretamente com o Pode funcionário. passar a ser determinado. Perfeito. E o banco de horas, só para completar, o que acontece? O banco de horas não é novidade. A novidade do banco de horas é que ele foi para a lei agora. Sim. Antes ele era fruto de acordo ou convenção coletiva. E agora nós temos a seguinte situação. O banco de horas ele é permitido, né, que se dê folgas adiante, mas aí tem que ser em 6 meses. Porque pelos acordos, na média, era ao fim de 1 ano. Agora não. E se em 6 meses não for liquidada a fatura daquilo que tu tem sobrando e não ganha como hora extraordinária, porque é folga, tu vais ganhar o dinheiro. A empresa vai ter que te pagar em dinheiro. Sim. A remuneração pela hora extraordinária. E dependendo da situação, se passar muito daquela jornada dita normal, tem que liquidar no próprio mês, sob pena de pagamento também. E é bom, então, o empregado ou o trabalhador ficar atento a isso. Exatamente. Para que ele tenha... Porque agora o banco está Sim. na lei, antes era só acordo ou convenção. Perfeito. Sobre férias, um pouquinho a gente adiantou, os 30 dias estão garantidos, mas há alguma mudança, fracionamento, por exemplo? Bem importante a seguinte questão. Tem muita gente pensando que mudou a questão do pagamento, o tempo que tu leva para adquirir. Não. Leva-se 1 ano para adquirir e a empresa tem 1 ano para conceder. Até antes de 1 ano, 11 meses e 29 dias, senão ela paga a multa. Isso continua. O que se pode fazer agora é fracionar em 3 pedaços. Um não pode ser inferior a 14 dias e os outros não podem ser inferiores a 5. Então, não é expressamente mandado fracionar. Pode ser fracionado em 3. Tá. Não quer dizer que seja obrigado. E detalhe, o menor de 18 e o maior de 50, antes eles não podiam fracionar. Agora pode. Pode fracionar para todo mundo. Porque esse tipo gozar 30 dias seguidos. Agora não tem mais esse limite, não há mais essa reserva para menor de 18 e maior de 50. Todo mundo pode estar submetido à tripartição das férias. Você que tem alguma dúvida, ainda dá tempo, manda pelo WhatsApp 99588-2374, mande a sua pergunta por texto. O trabalhador vai ter que arcar com as custas dos processos na Justiça do Trabalho? Como é que funciona essa nova regra? A par das alterações do direito material, como se chama o direito do trabalho, isso aí é uma alteração no direito processual do trabalho, ou seja, naquilo que rege o direito. Eu sempre digo, rapidamente, assim, que ele é algo inanimado. O direito, ele não se mexe. Quem é que mexe o direito? É o processo. O processo é a esteira por onde o direito da gente anda, porque senão ele ficaria parado. Então, eu tenho um problema, vou para a justiça e vai ser encaminhada uma solução na esteirinha chamada processo. Quando eu entro com uma ação contra o meu empregador, eu tenho a expectativa, salvo litigância de má-fé, de desconfiar, por exemplo, de que o adicional de salubridade que eu ganho em nível médio deve ser máximo. Que eu ganho adicional de insalubridade, mas o certo seria a periculosidade. Ou seja, há um direito de livre investigação.
Por Sim. quê? Porque na dúvida entre o que o perito da empresa, o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho diz e o que o perito nomeado pelo juiz diz, eu vou ter resolvido essa dúvida pelo perito. E agora a novidade é que todos os processos trabalhistas pro empregado são gratuitos, representado pelo sindicato ou por advogado do sindicato ou por um advogado particular. Agora não, se eu perder um processo, eu vou ter que pagar os custos, os honorários do perito, Sim. que foram adiantados pela empresa. Então, muito cuidado agora, isso, ao meu modo de ver, de novo, guardada a proporção entre o baixo poderio do empregado e o alto poderio econômico, financeiro, a pujança da categoria empresarial, me parece absolutamente desconexo. E fere, ao meu modo de ver também, o princípio constitucional do livre acesso à justiça. A Constituição diz que toda lesão ou ameaça de lesão ao teu direito não pode ser excluída da apreciação do judiciário. Bom, aí o cara vai pensar o seguinte, eu vou tirar para o ímpar aqui, se eu não ganho, se o laudo é negativo, diz que não há insalubridade que eu espero a periculosidade, eu, além de não ganhar, vou ter que pagar os honorários do perito e uma perícia, não sei exatamente hoje quanto custaria uma unitária, mas é um valor que talvez para o trabalhador seja inacessível. Claro, fica difícil. E além do que, existe uma multa se o juiz considerar que o trabalhador, com a sua demanda trabalhista, com a sua ação trabalhista, a popular reclamatória trabalhista, se o juiz entender que ele está litigando de má fé, ou seja, que ele entrou com aquela ação para ganhar qualquer troco, ou só para perturbar, ou pensou em manchar o nome do empregador, ele pode ter que pagar de 1 a 10% do valor da causa que ele atribuiu. Então, torna-se um terreno um tanto quanto pantanoso. Sim, vai gerar muito medo, muito receio. E provavelmente a Justiça do Trabalho daqui a pouco vai esvaziar, né? Vai ter juiz sem trabalho. Pois é. A CLT determina o afastamento de gestante ou lactante de qualquer atividade, operação ou locais insalubres. Essa reforma mexeu nesse ponto? Mexeu e agora, na verdade, só ordena seu afastamento quando a insalubridade for em grau máximo, né? Ou seja, quando é intolerável o nível de agressão ao organismo humano. E a insalubridade a gente sabe que tem origem física, química, biológica ou mistura de todos eles. Pode acontecer. Então, quando houver grau máximo, fora gestante e lactante. Agora, se houver grau médio ou leve, mínimo, pode-se com atestado até permitir. Sim. Né? O discurso da classe empresarial é de que isso seria desnecessário e que, na verdade, é para quem queira, sendo gestante, lactante, trabalhar, que jamais faremos isso. Na necessidade, todo mundo tem que trabalhar, quem é digno e honesto, e aí daqui a pouco as pessoas vão até aceitar ganhar um adicional menor para poder ter um atestadinho ali e poder trabalhar. Aí é a fome que impera, né? Sim. É a fome da gestante e do bebê. Do bebê, exatamente. Bom, tenho duas questões, a gente tem 3 minutos, vamos ver se a gente consegue vencer, tá? A primeira delas, atualmente o trabalhador tem direito a um intervalo para descanso ou alimentação de 1 a 2 horas para a jornada padrão de 8. Tem alguma mudança? A nova regra diz que pode se limitar em meia hora, né? Então dá para fazer o lanche aquele onde o cara terminou de mastigar, já está sentado na mesa de novo. Se não mastigar na mesa. Exatamente. Daqui a pouco vai sujar o computador e ainda vai ser despedido por justa causa. Então, o que acontece? Nós temos essa dificuldade e vejam vocês, como essa tal de modernização, essa flexibilização, ela está esmagando aquilo de humano que existe na relação trabalhista e tá daqui a pouco assim, ó, robô não precisa de horário para se lanche. alimentar, é só ligar na tomada. É só ligar na tomada, talvez trocar o óleo de novo, mas daí é fora da jornada. A digestão vai ser durante a jornada, né? Bom, uma das questões que geraram um debate acalorado é a contribuição sindical. Vai ser facultativo pagar a contribuição? Como é que vai funcionar? Olha, é facultativo, acaba o desconto aquele obrigatório de 1 dia de trabalho para todos e, na verdade, é a grande fonte de arrecadação dos sindicatos, das federações, que é a reunião dos sindicatos no Estado, e das confederações, que é a representação nacional, e das centrais sindicais, que é uma coisa que eu sempre digo que é meio anômala, que surgiu no direito sindical brasileiro, que é mais ou menos parecido com as confederações. Elas meio que se batem, mas em suma, principalmente as centrais e as confederações sem essa verba, o destino é triste. Ou seja, isso, na verdade, a quem acha um absurdo ter que doar 1 dia de trabalho, porque o sindicalista não faz nada por mim,
porque não é ele que dá aumento, não é ele que faz o meu trabalho. Há sindicatos e sindicatos, assim como há empresários e empresários. Claro. Louva-se o bom patrão, né? Não vamos louvar o mau patrão, e para os empregados é a mesma coisa e para sindicalistas é a mesma coisa. O fato é que, apostando, né, de certa forma, no enfraquecimento dos sindicatos, federações e confederações, está se apostando de novo naquela negociação individual, na quebra da unidade Sim. de luta dos trabalhadores e, consequentemente, está se jogando para os leões, né? Aquela ideia de a união faz a força, na verdade vai ficar só para fazer açúcar mesmo. Exatamente. Décio, vou te cumprimentar. Muito obrigado, porque Bibs. sempre é um prazer te Da receber mesma aqui. forma, muito obrigado. Prazer mesmo.